O conteúdo a seguir trata de abusos físicos e psicológicos, transtornos alimentares e alcoolismo. Se você é sensível a qualquer um desses temas, recomendo que não assista a esse vídeo. Janet McCurdy é uma ex-atriz mirim conhecida principalmente pelas séries iCarly e Sammy Cats. Em sua autobiografia, ela relata a experiência de como foi ter sido uma atriz infantil e também sobre como foi lidar com uma mãe narcisista e o impacto que isso teve na vida dela. Tudo começou quando Janet tinha 2 anos, quando a mãe dela teve câncer pela primeira vez. Ela conseguiu se recuperar, mas a doença, claro, deixou marcas, só que nesse caso não foi de um jeito convencional. A mãe fazia os filhos assistirem semanalmente a uma fita que mostrava todo o processo do tratamento desse câncer. Além disso, sempre que podia, a mãe usava a doença como uma moeda de troca, uma coisa meio do tipo: eu sei que eu não posso estacionar aqui, mas é que eu tive câncer, sabe? Será que não dá pra abrir uma exceção pra mim? Basicamente, ela usava a doença para manipular as pessoas. A família da Janet vivia no interior da Califórnia e passava por uma série de dificuldades financeiras. Quando a Janet tinha 6 anos, ela começou a participar de testes para pequenos papéis. Ela pegava um trabalho aqui, outro trabalho ali, geralmente em produções de baixo orçamento, nada que tirasse a família da pobreza ou trouxesse de fato uma estabilidade financeira, mas o pouco dinheiro que a Janet conseguia com esses trabalhos já era um grande alívio para a família. O único problema é que a Janet nunca quis ser atriz. Esse era, na verdade, um desejo da mãe, que tentou ser atriz, não conseguiu e então projetou na filha o próprio sonho frustrado. E como a Janet vivia para agradar a mãe, ela aceitou sem contestar. A grande virada de chave na vida da Janet veio quando ela tinha 13 anos, quando ela começou a atuar numa série inédita da Nickelodeon chamada iCarly. A Janet conta um pouco dos bastidores, da forma como o criador tratava ela e as outras pessoas, da forma como ele era muito instável, muito explosivo, que já chegou a demitir criança simplesmente por ter errado uma fala, sobre como ele podia te elogiar, te fazer se sentir a pessoa mais especial do mundo e logo em seguida te humilhar, acabar com você, e de como as pessoas nunca sabiam como se comportar perto dele, justamente porque ninguém sabia como ele próprio iria agir. A Janet também fala de uma vez em que ela precisava tirar umas fotos e ela estava se sentindo muito desconfortável porque ela estava de biquíni. Ela chegou inclusive a perguntar se ela não podia trocar de roupa, colocasse uma roupa em que ela se sentisse mais à vontade. Só que a figurinista disse para ela que o criador havia pedido especificamente por biquínis. A Janet não cita o nome desse criador em momento algum, mas não é muito difícil descobrir de quem ela está falando. E ela também conta que, por mais que ela tivesse detestado toda a experiência de trabalhar na Nickelodeon, para ela havia valido a pena porque a mãe dela estava feliz e se a mãe da Janet estava feliz, ela automaticamente deveria se sentir feliz também. A mãe enxergava a Janet como uma extensão de si mesma. Sempre que a Janet demonstrava o menor sinal de opinião própria, o menor sinal de que ela era um indivíduo, a mãe já começava a fazer drama, a dar chilique, a dizer coisas do tipo: meu bebê tá crescendo tão rápido. O que fazia com que a Janet se sentisse culpada por crescer. Quando a Janet tinha mais ou menos uns 11 anos, ela percebeu um caroço na região dos seios e ficou super preocupada, achando que ela estava com câncer, até porque a mãe dela teve justamente câncer de mama. Então a Janet foi falar pra mãe, falando que: mãe, eu tô com caroço no peito e tal. E a mãe tranquilizou a filha, dizendo que eram só os seios dela que estavam crescendo, que isso era normal. Só que a Janet percebeu que a mãe dela não estava muito feliz em ver a filha crescer. Então a Janet perguntou pra mãe se havia um jeito de ela não crescer. E a mãe respondeu: olha, se você realmente não quiser crescer, existe uma coisa chamada restrição calórica. Esse é o começo de uma longa jornada ao lado de transtornos alimentares. A primeira vez em que a Janet ouviu falar de anorexia foi quando ela estava no hospital
E um médico chamou a mãe dela de canto e falou: então, a tua filha, ela tá muito magra para a idade dela. Ela come bem, ela come direito? E a mãe dela respondeu: não, minha filha come super bem, é que ela é magra assim mesmo. A verdade é que a mãe da Janet estava literalmente ensinando a filha a ter anorexia. E a mãe também, naquela coisa de se recusar a ver a filha crescer, foi responsável por dar banho nela até os 16 ou 17 anos. E a mãe também, que não era médica nem da área da saúde, fazia exames ginecológicos com frequência na Janet, com a desculpa de tentar detectar qualquer câncer escondido. Eventualmente, por conta da fama e dos compromissos, a Janet precisava ficar um tempo afastada da mãe e ela percebe que gosta de ficar sozinha, sem a mãe colada nela o tempo todo. Só que na mesma época, a mãe volta a ter câncer, dessa vez de uma forma mais agressiva. E a ansiedade por não saber se a mãe vai ou não conseguir se recuperar faz com que Janet desenvolva a compulsão alimentar. Mesmo afastadas, a Janet e a mãe mantinham contato quase que o tempo todo. Elas ligavam uma para outra pelo menos umas 10 vezes por dia. E nas poucas vezes em que elas conseguiam se ver pessoalmente, a mãe estava sempre fazendo comentários depreciativos sobre o corpo da filha, dizendo que ela estava gorda, isso, aquilo. E a Janet, por sua vez, se sentia mal por comer tanto e desagradar a mãe e, eventualmente, desenvolve bulimia. Então, antes ela comia muito pouco, depois passou a comer demais e agora ela está comendo e vomitando. O câncer da mãe piora cada vez mais e ela, eventualmente, vem a falecer. Inclusive, eu preciso fazer um parênteses aqui, porque tem uma parte no livro em que a mãe já está em coma e os médicos disseram para a família que ela tinha menos de 48 horas de vida. Os irmãos vão se despedir da mãe e quando chega a vez da Janet, na tentativa de fazer a mãe acordar do coma, ela diz: mãe, eu finalmente cheguei aos 40 quilos. Só que a mãe não acorda. Começa então outro capítulo sombrio na vida da Janet, seguir em frente sem a mãe. Porque pensa bem, ela viveu a vida inteira para agradar a mãe. E a partir do momento que a mãe morre, como que ela vai viver? Quando a mãe morreu, Janet tinha mais ou menos uns 21 anos, que lá nos Estados Unidos é a idade em que você pode começar a beber. Então a Janet, ela experimenta álcool pela primeira vez e a partir desse momento, além dos transtornos alimentares, ela encontra no álcool uma espécie de refúgio. O primeiro passo para a recuperação da Janet foi a partir de um ex-namorado que descobriu que ela estava com transtornos alimentares e disse assim pra ela: então, se você quiser que a gente continue saindo, você vai ter que procurar uma terapia. E a Janet, que gostava muito desse namorado, aceitou o ultimato dele e foi procurar uma terapia. A psicóloga pergunta pra Janet sobre a infância e a Janet conta. Ela fala dos testes, fala da restrição calórica, fala da família que era disfuncional. A psicóloga passa a acompanhar a Janet nos eventos para identificar quais eram os gatilhos que faziam a Janet querer vomitar e também para evitar que a Janet vomitasse. E aí, em uma sessão, a terapeuta pergunta para a Janet como era a relação com a mãe dela e a Janet conta. Só que aí a terapeuta ela fica meio encucada, porque não era uma relação normal, não era uma relação saudável. E quando a Janet começa a perceber o que está acontecendo, ela fica com muita raiva, o que é perfeitamente compreensível, porque pensa bem, ela cresceu achando que a mãe era um ser absolutamente perfeito, sem defeitos, e a partir do momento que alguém chegou para ela e disse: não, a sua mãe na verdade era uma pessoa horrível, ela ficou sem chão. Essa informação foi tão chocante para Janet que ela simplesmente parou de ir na terapia. Seria necessário quebrar vários paradigmas para conseguir finalmente seguir em frente. A Janet passou por muita coisa, né? Ela cresceu com uma mãe narcisista, desenvolveu transtornos alimentares logo bem cedo e se recuperar disso, com certeza, é um processo muito difícil, né? Foi uma caminhada cheia de altos e baixos que só foi chegar num ponto saudável, estável, em que ela pudesse dizer: não, eu tô bem, quando ela já estava ali chegando perto dos 30 anos.
Só para vocês terem ideia, hoje em dia ela tem 31. E o livro termina com a Janet visitando o túmulo da mãe pela última vez e tirando suas próprias conclusões acerca dessa relação mãe e filha. Eu só fiquei um pouco decepcionada porque a Janet não explica de forma muito clara quando foi exatamente que ela descobriu que a mãe dela era uma narcisista, quando foi exatamente que ela aceitou que a mãe dela era uma narcisista. A primeira vez em que a Janet ouve falar que a mãe dela não era uma pessoa boa foi nessa terapia. E depois corta para outro assunto. Então eu fiquei um pouco decepcionada com isso. É minha única crítica ao livro. E apesar dos temas pesados que o livro aborda, a Janet compensa tudo com uma escrita bem leve e muito bem humorada. Tudo o que a mãe fez essa menina passar é simplesmente surreal. E você só entende a gravidade da situação depois de ler o livro. Eu fiquei muito envolvida com a história. Ela é realmente bem comovente e também necessária. Porque da mesma forma que a Janet passou por tudo que ela passou, com certeza existem outras pessoas que passam pela mesma situação ou por situações parecidas, e esses abusos eles não podem ser normalizados, eles não podem ser perpetuados, eles não podem passar em branco. O livro da Janet, querendo ou não, ele traz uma fagulha de esperança de que é possível sim sair desse círculo de abuso. E é necessário que esses abusos e essas histórias não se repitam e que não passem desapercebidos.